Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 22 de setembro e o nosso Benfica ontem não conseguiu completar a ordem de trabalhos da AGE. No entanto, na minha opinião, foi um dia positivo. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 22 de setembro e no dia 22 de setembro de 2006 abria portas de forma oficial o Centro de Treino e Formação do Sport Lisboa e Benfica, mais tarde conhecido como Caixa Futebol Campos. Era inaugurado pelo presidente da altura, o Sr. Luís Filipe Vieira, mas era um projeto bastante ambicioso que era muito desejado pelo universo encarnado e acabaria mesmo por tornar-se uma das maiores fábricas de talentos que a Europa viu nascer, e assim sendo um grande projeto inaugurado no nosso Sport Lisboa e Benfica. E agora sim, vamos então ver as nossas manchetes e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Dragão Samurai, segunda parte de luxo, com 2 gols do Espanhol e um de PP pressiona o Sporting. No Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 3. Francisco Moura em destaque com 2 assistências. Vítor Bruno diz que plana desgastar o Vitória na primeira parte e Rui Borges diz que foi importante sentir o apoio dos adeptos no final. E aqui está então, uma vez mais, o Futebol Clube do Porto a conseguir um bom resultado e agora assim a pressionar o Sporting e também o Benfica no topo da classificação. É assim, uma vez mais, quero-vos pedir imensa desculpa, quer pela imagem, quer pelo som, mas como devem calcular, encontro-me assim no aeroporto em Lisboa e não é fácil de gravar com todas estas interrupções, pois ao fim e ao cabo este foi o único corredor que encontrei que era mais ou menos calmo, mas mesmo assim é um entra e sai de pessoas que vocês nem queiram acreditar. Temos ainda aqui os destaques na Liga: Santa Clara 1, Estrela da Amadora 0, Rio Ave 2, Estoril 2 e Moreirense 0, Famalicão 0. Ainda aqui no Sporting, Pote e Edwards fora de combate. Baixas de última hora juntam-se a Inácio, Quaresma, Sanjusto e Kovacevic. E Amorim diz: temos um 11 claramente para vencer. O Sporting que entra em campo contra o Aves SAD às 8h30 em Alvalade. E ainda aqui no Mundial de Hóquei, gelo espanhol em dose dupla. Seleção masculina cai nas meias finais e a feminina vendeu cara à final, é a vice-campeã. E infelizmente acabou assim a nossa aventura nos Mundiais de Hóquei em Patins. No entanto, aqui desde este humilde canal, damos assim os parabéns aos nossos atletas, quer do hóquei masculino, quer do hóquei feminino, que tiveram assim uma grande prestação. E agora sim, vamos então ver o destaque bastante picante do nosso Benfica. Fernando Seara bate com a porta. Presidente da mesa da Assembleia Geral demitiu-se na AG de alta tensão e não poupou Rui Costa. Os novos estatutos foram aprovados na Generalidade, mas o voto da especialidade ficou a meio. Pois é, meus amigos, vocês que seguem e acompanham aqui o canal sabem que eu ontem, durante o dia, fui assim publicando em versão short os updates do que se passava na Assembleia Geral Extraordinária. E tal e qual como conta aqui e bem o Jornal do Jogo, foram aprovadas apenas a proposta da globalidade e, assim sendo, as propostas da especialidade não foram aprovadas. Havia imensas propostas, como devem calcular, mas apenas cerca de 1/4 foram aprovadas, pois devido a um clima de tensão na sala, o Presidente da mesa da Assembleia Geral acabou mesmo por se demitir. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Hora de Harder, avançado dinamarquês, estreia-se no 11. Amorim confia no jovem reforço e diz o mesmo que ele está pronto para ser titular e já o demonstrou. Leões com 7 lesionados e Pote e Edwards ausentes. Temos baixas, mas estamos preparados para vencer. Quem o assegura é Ruben Amorim. E entretanto, João Simões é a surpresa nos convocados. O médio de 17 anos está assim convocado para o Sporting SAD hoje às 8h30 da noite em Alvalade. Aqui está então o Sporting, com bastantes baixas na sua equipa, no entanto bastante confiante pelas palavras do seu treinador. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Dragão convence no berço e Samu é o novo herói. O espanhol bisa e diz: é isto que promete aos adeptos. E Vítor Bruno elogia, oferece coisas diferentes. Já Rui Borges diz: sentimos o peso do jogo. Entretanto, aqui no Mundial de Hóquei em Patins, duelos ibéricos correram mal. Seleções perdem na meia-final e final. E no Hóquei em Patins os resultados são Portugal 5 e Espanha 5, acabando mesmo por perderem penaltis nos masculinos, e Portugal 0 e Espanha 2 nos femininos. E uma vez mais,
volto a dar aqui os parabéns aos nossos atletas, quer do hóquei em patins feminino, quer do hóquei em patins masculino, pela sua grande exibição e desempenho nestes mundiais de hóquei em patins. E agora sim, vamos então ver uma vez mais os destaques picantes do nosso glorioso. Ciara demite-se em plena AG. O presidente da mesa não gostou da aprovação de requerimento. Tensão dentro e fora do pavilhão, com a polícia chamada a intervir. E isto, meus amigos, não é exatamente verdade. Que houve tensão na sala, houve, como em qualquer AG, e não foi nada de extraordinário. E esta situação que estão a falar que a polícia foi chamada a intervir foi apenas um pequeno altercado quando o candidato às eleições presidenciais do ano seguinte estava assim a dar uma entrevista para um canal de televisão. Mas não foi nada de especial, nem nada que justificasse fazer assim manchete no jornal da prensa da Cofina. E entretanto, Aktürkoğlu recorda o que passou pelo Galatasaray. Estou habituado à pressão, evidentemente. Só quem não sabe como é que funciona o futebol turco é que pode achar que um jogador que vem de jogar num principal ou numa das principais equipas da Turquia acha que não sabe lidar com a pressão. Pois ao fim e ao cabo, se há campeonato onde existe assim bastante pressão sobre as equipas principais candidatas ao título, é claramente o futebol turco. Pois ao fim e ao cabo é dos futebols mais apaixonados desta Europa. E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos. Estamos a falar do Jornal A Bola. A AG aqueceu e não acabou. Fernando Ciara demite-se a meio da reunião magna. Rui Costa pediu desculpa aos sócios do Benfica e garantiu que os trabalhos prosseguissem. Alterações aos estatutos foram aprovadas na Generalidade, mas ainda há muito para discutir. João Diogo Manteigas foi insultado e ameaçado. É assim, meus amigos, e aqui há duas pessoas que eu tenho que elogiar e dizer, dar a mão à palmatória, pois tiveram assim um comportamento de grande benfiquismo e de grande seriedade numa altura de conflito e de alta tensão dentro da sala. E foi assim o nosso presidente Rui Costa, tal e qual como estão a dizer aqui no Jornal da Bola, é verdade, esteve ali disposto para enfrentar a fúria dos adeptos e dos sócios que se encontravam presentes na sala e que acabou um pouco por acalmar as hostes, e também de José Pereira da Costa. O vice-presidente da mesa da Assembleia acabou por assumir a presidência dessa mesma mesa com seriedade e com assertividade, conduzindo aquilo que foi possível até ao final da ordem dos trabalhos, cerca das 8 da noite, e onde ainda ficaram por poder ser aprovados e discutidos 59 artículos, que ao fim e ao cabo parecem muitos artículos, mas é assim mesmo as Assembleias do Benfica. Entretanto, Aktürkoğlu recorda a transferência para a Luz. As minhas mãos e os meus pés tremiam. Ora, aqui está, para além de ser um grande jogador, ainda é uma pessoa bastante humilde e que sabe assim reconhecer a grandiosidade do Benfica. Não vê para o Benfica como estrela, embora o mesmo já fosse uma estrela aclamada no seu país. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Samu diabólico. E Espanhol abre o caminho à vitória com um bis. O Dragão impôs-se na segunda parte, PP marcou um golo e Francisco Moura fez 2 assistências. Também ambos os jogadores em destaque. Ruben sem pote e mais 6. Maxi Araújo deve avançar para 11 e o treinador abre a porta a Harder. Ora, e estes são então os destaques dos nossos rivais. Um Sporting com muitos lesionados e um Futebol Clube do Porto com muita ilusão. E ainda aqui na Arábia Saudita, Jorge Jesus só sabe vencer. Al Hilal bate Al Ittihad por 3-1, com grande exibição de Rúben Neves. Temos sido os melhores, diz o treinador português, que pede estádio próprio. E no hóquei em patins, Portugal cai nos penaltis. Eliminação frente à Espanha nas meias finais do Mundial e a seleção feminina perde final ibérica. Muito bem o Jornal A Bola. Lembra-se a pôr aqui na capa o hóquei em patins feminino quando as mesmas são assim derrotadas. Mas enquanto estiveram a fazer boas exibições, não mereceram assim o destaque do Jornal A Bola. Sinceramente, na minha opinião, isto não é uma atitude que seja assim comendável, pois ao fim e ao cabo são um jornal desportivo e não apenas um jornal do desporto masculino. Meus amigos, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque para nós benfiquistas vai assim para a AGE do dia de ontem, a Assembleia Geral Extraordinária, que visava rever e aprovar a proposta de estatutos da globalidade e também da especialidade. Com 90 artículos para poder assim ser aprovados, era muito complicado que os trabalhos fossem assim concluídos ontem. No entanto, após aquele clima de grande tensão que houve dentro e fora do pavilhão, que como já discutimos aqui hoje, levou à demissão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e assim temos então um novo Presidente, e acho que dentro do possível tudo foi conduzido de forma assertiva. E uma vez mais elogio a postura, quer de José Pereira da Costa, quer também de Rui Costa, pois ao fim e ao cabo foram grandes responsáveis para que assim pudessem acalmar um bocado as hostes e dar continuidade à sessão que era assim bastante importante.
pois não nos podemos esquecer que era um dia bastante importante para o benfiquismo, onde urgia aprovar uns novos estatutos, pois aqueles que nós tínhamos em vigor não honravam assim nem dignificavam a história gloriosa do nosso clube. Enfim, não há assim muito mais para dizer. Relativamente ao dia de ontem, houve alguns episódios de altercados na zona exterior do pavilhão que envolveram o candidato à presidência João Diogo Manteigas, que, na minha opinião, esse tipo de altercados tem que deixar de existir. Este tipo de pressões que continua a haver quando aparecem novos candidatos. Eu saldo a aparição de várias candidaturas, há umas que já foram oficializadas, há outras que estão assim a ser postuladas, e o Benfica é isto mesmo, democracia, e tem que haver paz e liberdade para que as pessoas possam dar um passo em frente se têm ideias diferentes, pois ao fim e ao cabo a pluralidade de ideias é o que levou a que o nosso clube se tornasse grandioso e também glorioso. É assim, está feito então o vídeo. Quero uma vez mais pedir desculpa pelas condições de som e de imagem, mas estar a gravar aqui no aeroporto de manhã não é muito fácil, como devem calcular. São 5 da manhã e há imensas pessoas a tentar vir a apanhar os seus voos, tal e qual como eu, que passei aqui a noite à espera do meu voo da manhã, e com mais aqui, estou aqui no corredor da polícia, com a polícia e pessoas sempre aqui a passar a fazer queixas, e é muito complicado de gravar, mas também sinceramente não encontrei um sítio melhor onde houvesse condições de som e de imagem onde eu pudesse fazer assim este vídeo para vocês. Está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Um bom domingo para todos e viva o Benfica!